Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, estudaremos o livro do profeta Amós nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Amós 4. Israel manteve-se rebelde. Ouvi este oráculo, novilhas de Bazã, que viveis na montanha de Samaria. Vós que oprimis os fracos e maltratais os pobres, vós que dizeis a vossos maridos, trazei, e festejemos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade, eis que virão dias para vós, em que vos arrastarão com relhas, e vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas, a cada uma diante de si, e sereis lançadas para o Hermon, oráculo do Senhor. Ide a Betel e pecai. Ide a Galgala e pecai ainda mais. Trazei cada manhã vossos sacrifícios, e ao terceiro dia vossos dízimos. Queimai com fermento vossas ofertas de ação de graças. Por isso, vos permite a fome em todas as vossas cidades, a penúria de pão em todas as vossas localidades. Também vos suspende a chuva 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade, e não sobre outra. 2, 3 cidades foram a uma outra para beber água, e não apagaram a sede. Eu vos feri com a ferrugem e a mangrá no trigo. Mandei-vos uma peste semelhante, à de outrora, no Egito. Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e de Gomorra. Por isso, Israel, eis do que te infligirei. Porque aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos, e que muda as trevas em aurora e que anda por cima das alturas da terra, o seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Amós 5. Lamento pelo castigo do povo. Ouvi estas palavras, esta lamentação que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel. Caiu, e não se levantará mais a Virgem de Israel, está atirada sobre o seu próprio solo. Porque eis o que diz o Senhor Javé, a cidade que punha em linha de combate 1000 guerreiros não possuirá mais que 100. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Galgala, nem vos dirijais a Bersabeia, porque Galgala será deportada e Betel, aniquilada. Buscai o Senhor e vivereis. Convertem o direito em absinto, e lançam por terra a justiça. Aquele que criou as Pleiades e o Órion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, seu nome é o Senhor. Ele faz cair os lugares fortificados, e lança a ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que os repreendem à porta, e detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre e lhe extorquis tributos em trigo, não habitareis estes palácios de pedra que construístes. Porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados, opressores do justo, exatores de dádivas, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso o prudente se cala neste tempo, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. Detestai o mal, amai o bem, fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Por isso, eis o que diz Javé, o Senhor, Deus dos exércitos, por todas as praças soam gritos de luto. Haverá lamentações em todas as vinhas, quando eu passar entre vós, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. Que será para vós o dia do Senhor? Trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão, mas dá de encontro com um urso. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão, e não luz. Aborreço vossas festas. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados.
Longe de mim o ruído de vossos cânticos, não quero mais ouvir a música de vossas harpas. Mas, antes, que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura oferecestes-me sacrifícios e oblações, casa de Israel, no deserto, durante 40 anos? Levastes, sim, o tabernáculo de Sacute, vosso rei, e Quium, a estrela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor que se chama Deus dos exércitos. Amós 6. A destruição de Israel. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião, e daqueles que vivem tranquilos no monte da Samaria. Passai a Caune e contemplai, e ide dali a Amate, a grande, descei a Guete dos filisteus. Pretendeis retardar o dia do infortúnio, e, no entanto, apressais a chegada do reino da violência. Deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás, comem os cordeiros do rebanho e os novilhos do estábulo. Deliram ao som da harpa, e, como Davi, inventam para si instrumentos de música. Bebem o vinho em grandes copos, perfumam-se com óleos preciosos, sem se compadecerem da ruína de José. Por isso serão deportados à frente dos cativos, e terão fim os banquetes dos voluptuosos. Condenação do orgulho de Israel. O Senhor Javé jurou por si mesmo, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos: aborreço o orgulho de Jacó, odeio os seus palácios. Se numa casa ficarem 10 homens, eles morrerão. Virá um parente, aquele que queima o cadáver, para retirar de casa o corpo, e dirá ao que está dentro de casa: há ainda alguém contigo? Este responderá: não. Então o primeiro dirá: silêncio. Porque não é o momento de pronunciar o nome do Senhor. Eis, com efeito, o que o Senhor ordena: fará cair em ruínas a casa grande, e a pequena, reduzi-la a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavrar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno, e o fruto da justiça em absinto? Vós vos alegrais por causa de Lodebar, e dizeis: com nossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Amate até a torrente da planície. Amós 7. As 3 visões de Amós. Eis o que me mostrou o Senhor Javé: uma nuvem de gafanhotos no tempo em que a forragem começa a crescer, era a forragem depois da ceifa reservada ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra, eu disse: Senhor, tende misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se: isso não acontecerá, disse o Senhor. Eis o que ainda me mostrou o Senhor Javé: o Senhor Javé chamava o fogo para exercer o castigo. Então disse eu: cessai, Senhor Javé. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se, pois tampouco isso há de acontecer, disse-me o Senhor. Eis o que me mostrou o Senhor Javé: o Senhor estava de pé sobre um muro a prumo, com um prumo na mão. Que estás vendo, Amós? Perguntou-me. Eu disse: um prumo. Eis que vou passar ao prumo o meu povo de Israel, replicou o Senhor, e não lhe perdoarei mais. Os lugares altos de Isaque serão devastados, os santuários de Israel serão destruídos. O confronto entre Amós e Amazias. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti no meio dos israelitas, a terra não pode mais suportar os seus discursos. Ele diz que Jeroboão perecerá pela espada e que Israel será deportado para longe de seu país. Amazias disse a Amós: vai-te daqui, vidente, vai para a terra de Judá e ganha lá o teu pão, profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei, uma residência real.
Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta nem filho de profeta, sou pastor e cultivador de sicômoros. O Senhor tomou-me de detrás do meu rebanho e disse-me: Vai e profetiza contra o meu povo de Israel. Ouve, pois, agora, a palavra do Senhor. Tu me dizes: Não profetizarás contra Israel, não falarás contra a casa de Isaque. Pois bem, eis o que diz o Senhor: Tua mulher será violada em plena cidade, teus filhos e tuas filhas cairão sob a espada, teu campo será repartido a cordel. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Amós, nos capítulos 8 e capítulo 9, e no livro do profeta Abdias, no capítulo 1, e também no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Paz e bênçãos a todos.